vai ser uma mesa redonda, tá? A gente vai finalizando esse primeiro dia de palestras com histórias de sucesso, uma mesa redonda de prestadores de serviço, tá bem? E qual que é o objetivo? O objetivo é realmente agregar valor a toda essa nossa comunidade, tá? Essa história de sucesso, mesa redonda de prestadores de serviços, ela vai ser um oferecimento da Digital Point, um grande parceiro nosso que está também aqui nos apoiando, nos patrocinando neste evento tão importante. Esses parceiros que eu ressalto sempre a importância de trazer aí sempre o melhor para toda o nosso comunidade SOC, tá bem? Mais uma vez, quero reforçar aí com vocês as questões das nossas promoções especiais de Black November. Então, até o dia 28 agora, implantação SOC. Quem não é cliente ainda, olha aqui, pessoal, mais uma vez eu reforço, só quem é líder de mercado, de fato, pode entregar tudo isso a vocês. Então, quem não tem seu SOC ainda, quem não tem um SOC para chamar de meu, aproveita que esse é o momento. Então, até dia 28 de novembro, condições especiais, migração grátis para ser um cliente novo. E sem contar aí, formação Super SOC com descontos especiais. Então, passa na nossa SOC Store, passa no nosso stand SOC também, para vocês conseguirem ter todas essas oportunidades. Lembrando, a turma especial de janeiro, a partir de janeiro de 2026, a turma especial para fazer o curso noturno. Então, agora todo profissional vai ter esse certificado, hein, pessoal? É o momento. E nos nossos PSEs e consultorias também temos descontos especiais. Então, mais uma vez, dando andamento, história de sucesso, mesa redonda de prestadores de serviço. Convido ao palco a Ingrid Lemes, tá? Que é companheira aqui do SOC, especialista de negócio SOC, nossa companheira aqui da casa. Também chamo o Lucas Baleste, que é diretor administrativo de operações da Focus, o Matheus Cabral, fundador e CEO da Mais Saúde, o Noslen Silveira, CEO da Inmestra e curador-chefe do Grupo Conecta, e o Dr. Leonardo Sato, diretor médico na Labore Saúde Ocupacional. Pessoal, tenho certeza que será um painel esclarecedor, um painel muito produtivo. A nave, o palco é todos de vocês, e os astros da prestação de serviço estão todos aqui, então tenho certeza que será sucesso. O palco e o espaço é de vocês. Fiquem à vontade. Obrigada, Aline. Boa tarde a todos. Boa tarde aos nossos convidados aqui especiais. Boa tarde. Para nós é uma honra, né, ter essa mesa redonda, poder ter a oportunidade de ter esse bate-papo aqui com vocês. Como todos podem ver, é um bate-papo bem descontraído, não vamos trazer nenhum slide, nenhum script, porque o nosso objetivo aqui é poder compartilhar com vocês histórias reais, histórias verdadeiras de sucesso, e especialmente histórias de sucesso de prestadores de serviço. E eu me sinto muito privilegiada de poder conduzir essa mesa, de poder estar falando com vocês, porque eu também, né, sou uma história de sucesso aí, vinda de prestador de serviço, então é uma área que eu sou completamente apaixonada e eu quero poder, né, fazer com que esse nosso bate-papo aqui possa impulsionar muitos prestadores de serviço que estão aqui conosco e possam aí também agregar valor, ok? Bom, para começar, como a Aline já introduziu, já apresentou o nosso timaço que está aqui hoje, eu vou começar fazendo uma pergunta que eu acho que é a cereja do bolo aqui, para a gente começar, que é poder entender como começou a história de vocês com o SOC, né? Onde tudo se iniciou, e também conhecer um pouquinho da empresa de vocês. Nosso tempo é curto, mas vamos sentar aí e falar um pouquinho, um briefing, né, que seja o suficiente para que todo mundo possa conhecer melhor aí essas histórias de sucesso. Vou começar aqui pelo primeiro que está aparecendo para mim, que é o Lucas, na sequência Matheus, Noslen e Dr. Leonardo, tá bom? Vamos lá. Lucas, com você. Legal. Boa noite a todos. Eu que agradeço, Ingrid, acho que é um privilégio é nosso aí, o privilégio é meu de estar com esse timão aqui
junto comigo nessa mesa e com você conduzindo essa mesa. Acho muito bacana a gente poder contribuir com algumas experiências. Primeiro, a Focus é uma empresa fundada em 2007, e desde 2007 nós começamos a construir nossa história com o SOC, ou seja, 18 anos nós somos parceiros. Esse ano nós recebemos um e-mail dizendo dos 18 anos, eu até brinquei e falei, atingimos a maioridade. Então é uma parceria de longa data. Começou com as necessidades, naquele momento era ainda muito precária os controles médicos, as convocações de exame, as demandas para a cadeia de custódia entre PPRA naquela época, né, a identificação de riscos vinha do PPRA, PCMSO e ASO. Então, a gente começou tentando organizar a demanda que nós tínhamos. E hoje isso já é praxe, acho que já não existe mais nem essa discussão. Nós somos uma empresa do interior do estado de São Paulo, temos uma abrangência nacional, a gente trabalha não só com saúde ocupacional, mas também com segurança do trabalho. Então, a gente atende todo esse ecossistema aí de SST. Desde quando a gente começa com o SOC, ainda lá de maneira muito inicial, começando com as necessidades de convocação, de organização, a gente sente a necessidade de evoluir. Então, a própria empresa sentiu a necessidade de evoluir. E a gente teve o grande prazer de acompanhar isso com o SOC. Então, hoje a gente vê que as demandas de psicossocial são super atualizadas e nós estamos falando isso com o SOC, que é nosso parceiro. Então, hoje as demandas da Focus estão muito conectadas a isso. E as demandas, acho que da maioria das empresas do Brasil. Então, para a gente é uma história muito bacana e contínua, desde então. Show, ótimo, muito bom. É uma honra para nós poder fazer parte aí desses 18 anos aí de trajetória. E que seja apenas os primeiros 18 de muitos outros anos. Muito obrigada. Estamos buscando as bodas agora, né? Isso aí. Show. Matheus, pode compartilhar um pouquinho? Sim. Primeiramente, agradecer a oportunidade, é uma alegria imensa estar com esse time. Para mim, eu estou muito orgulhoso por toda a trajetória, tudo que aconteceu foi através do SOC, né? Eu venho da área do assistencialismo, né? E a Mais Saúde, ela começou, eu sou fisioterapeuta, né? A nossa história é um pouco peculiar, mas eu identificando aqueles pacientes da minha região que vinham com histórias de lesão, a gente tinha muitos serviços manuais, muitos cortes. Eu trabalhava com um ortopedista de mão e um belo dia isso começou a me incomodar pelo número de multinacionais que a gente tinha na região e a gente entender por que aqueles acidentes aconteciam. Foi aonde eu fui mergulhar nas empresas e tentar entender se havia uma gestão, se havia um controle e que forma eu poderia ajudar. Foi aonde eu fui estudar um pouquinho de saúde ocupacional e entender que existia um nicho muito grande, né, no mercado. Fui até as empresas, né, e vi a necessidade de fazer gestão de tudo isso, oferecer um serviço na área de prevencionismo. E aí partimos para a montagem do time. Tenho um orgulho imenso, vou ter que contar a Ingrid. A Ingrid, ela foi a escolhida para desenvolver tudo. A Ingrid era uma menina ainda de 18 anos, né? E com muita vontade de crescer, de aprender, estudando segurança do trabalho. Foi a primeira aquisição para a gente montar nosso time, junto a meu sócio, que é o médico do trabalho, Dr. Renan Borges, que é o coordenador da Mais Saúde. E ali a gente teve uma história de sucesso com um SOC muito grande. Em 8 meses estávamos em grandes multinacionais, fazendo gestão, a Ingrid voando, tanto que voou, tanto que foi parar aí no SOC, né? E somos uma empresa aí com 10 anos de mercado, muito grato pela parceria. Eu amo o SOC, acho que tudo para a gente partiu daí, o nosso sucesso, estarmos onde estamos hoje, só gratidão pela empresa SOC e por todos aqueles que passaram no nosso caminho. Obrigado por fazer parte desse time, dessa história, de tudo isso que a gente está vivendo hoje. Show!
Bom, né? Eu sabia que a gente não ia conseguir manter aí a imparcialidade, né? A descrição, porque não dá para falar de histórias de sucesso sem se entregar, né? Sem entregar aí verdadeiramente. Realmente, eu fiz parte aí dessa história, o Matheus revelando um pouquinho da minha idade, mas eu fiz parte dessa história. Foi assim que eu conheci o SOC, e hoje, né? Eu vejo aí o tanto que eles cresceram, né? Com diversas unidades aí espalhadas já pelo Vale, né, Vale do Paraíba, Litoral Norte, então é um orgulho ter feito parte aí desse começo que só vem crescendo cada vez mais. Obrigada, Matheus. Bom, agora, querendo conhecer um pouquinho aí da sua história, Noesley, você pode compartilhar conosco um pouquinho da história da sua empresa, como tudo começou com o SOC? Vamos lá. Bom, antes de mais nada, como todos, né, vamos agradecer, porque a gratidão é o que, quando a gente agradece, a graça desce, né? Então vamos agradecer a todos, ter me juntado com essa rapaziada aqui, que eu vou falar, time de peso, time de força, um pouquinho que a gente conversou, a gente já começa a ter bastante ideias, né? Isso é legal para todos. Eu venho do mundo ocupacional há menos tempo, né? Eu venho da base de tecnologia. Isso é uma das coisas que me chamou bastante atenção no SOC, né? Como eu sou de tecnologia, eu entendo o que é para o SOC ser o que ele é. As dificuldades, os grandes desafios que eles enfrentam aí para a gente conseguir entregar na mão dos usuários soluções que atendam às demandas, né? E nós começamos com o SOC em 2014, no Imestra, quando a gente começou fazendo uma migração de um sistema local que nós tínhamos aqui para dentro da ferramenta. E foi interessante porque a resistência é muito grande dos usuários quando vai trocar uma ferramenta por outra. Quando a gente começa essa mudança, ela é bastante dolorosa. Só que nós tivemos que fazer um ponto final, né? Então, a partir de hoje começa e ponto final. Então, começamos como o Lucas comentou, né? A gente começa com os documentos base, fazendo toda a parametrização, todo o treinamento com o pessoal do SOC. Foi um namoro de longa data para a gente conseguir colocar essa informação. Como o Lucas também, eu sou do interior de São Paulo, né? Eu sou da onde o peixe para, de Piracicaba. E aqui também atendemos no nível nacional. Então é legal porque aqui nós não temos nenhum concorrente, né? Temos um monte de parceiro que podem nos ajudar nos locais que eles estão, onde a gente pode fazer um trabalho a 200 mãos, né? 4 mãos é pouco. E aí com isso a gente consegue fazer uma entrega cada vez melhor para o cliente. E um ponto chave para nós aqui foi quando a gente começou a usar a recepção digital dentro do nosso ambiente, né? Então, a minha equipe de tecnologia me pediu um tempo extremamente agressivo aí para fazer a implantação da recepção digital e eu reduzi esse tempo para 10% do que eles pediram. Então, a gente acabou colocando uma recepção digital para funcionar na empresa com todos os receios que a gente imaginava, ganhando tempo. Então, a gente conseguiu atender muito mais rápido do que atendia no papel, tendo muito mais sinergia do pessoal, buscando o local certo para ser atendido. Então, a gente fez todo um trabalho forte aqui para isso, para ter recepção digital. Tanto que a gente, cada vez que precisa de um parceiro em algum lugar, a primeira coisa que pergunta se ele tem recepção digital, se ele não tem, a gente já se coloca à disposição para ajudar até ele ter, porque isso facilita a vida do dia a dia de quem está aqui no back-end, né? Quem está aqui recebendo esse trabalho pelos nossos parceiros. E hoje a gente tem orgulho aí de falar que somos uma empresa razoavelmente grande aqui no interior de Piracicaba, nessa região aqui da metropolitana de Piracicaba, com atendimento. Montamos o ano retrasado nossa primeira unidade em São Paulo. Então, além de Piracicaba, a gente tem uma unidade que fica na Paulista, ali em São Paulo, para atender os clientes, porque a gente tem alguns clientes que ficam lá na capital e precisam do atendimento nosso aqui no interior e lá também. Então, a gente faz esse trabalho. E aí entra mais uma vantagem do SOC, né? Porque eu não tenho que fazer conexão de rede, eu não tenho que fazer liberação de acesso, eu não tenho que fazer nada disso dentro do meu servidor local. Eu utilizo tudo isso na nuvem e isso daí me dá uma vantagem surreal sem eu ter que me preocupar com muitas coisas. Já começamos direto com recepção digital em São Paulo, então isso já entrou na veia do processo do trabalho nosso aí, para que a gente cada vez menos utilize papel, utilize documentação impressa, e a gente utiliza todas as formas de certificado digital e de biometria, né? Então isso ajuda muito no nosso dia a dia desse trabalho.
Então, isso é um pouquinho do que a Imestra trouxe para o mercado da região metropolitana aqui de Piracicaba, e com isso estamos cada dia mais buscando expansão. Show, show. É difícil não ser TI e não ter prazos desafiadores, né? Como esse que você mencionou, um prazo super agressivo para implementar algo tão grandioso. E eu acho que esse que é o desafio que está na veia aí dos TIs. A gente sempre brinca que tirar leite de pedra já é fato, a gente só está negociando a litragem. Exato, quantos litros exato. você precisa do leite da pedra? É isso aí, parabéns por essa história de sucesso. Você já até antecipou um pouquinho das perguntas que viriam à frente do que conseguiu reduzir com a implementação do SOC, né? E tem mais, os ganhos, tranquilo. Então, assim, já é bom já ter começado com esse gostinho aí de saber o quanto vocês conseguiram aí resultados, né? Que hoje estão podendo, né, trazer frutos para o dia a dia aí da operação. Muito obrigada. Imagina. Leonardo, doutor Leonardo, por gentileza, queremos ouvi-lo, ouvir um pouquinho da história de sucesso aí da Labore, por favor. Ok, boa tarde a todos aí, é uma honra aí poder participar desse time de craques, né? E parabenizo o SOC aí por ter essa visão de trazer prestadores, né, de diversos portes também, porque a gente sabe que a medicina do trabalho e a segurança do trabalho, ela tem vários portes, né? E todos eles são importantes. E a NR é igual para todos, né? O que muda é o jeito de fazer. E o SOC, eu acho que é um grande parceiro nisso. Então, eu sou natural de Joinville, de Videira, desculpa, mas a nossa clínica aqui em Joinville. E o contato com o SOC, na verdade, ele veio do Dr. Mário Sato, que na verdade é meu pai, também é médico do trabalho, que atualmente ele só cuida dos netos e do sítio. Ele não tem mais nada, pendurou os asos, mas ele também tem o apoio de toda a experiência dele. E em 2003, foi o primeiro contato que a gente teve com o SOC, 2003. Foi um pioneirismo, a gente considera um pioneirismo da Labore, que o Dr. Mário viu o SOC num evento internacional da ICO, né, em Foz do Iguaçu. Isso foi em 2003, e ele trouxe para Joinville, na época, fazer um evento para divulgar o SOC, porque ele viu muito essa questão da visão e da proposta de trabalho do Alexandre, né? Então, a gente conheceu o Alexandre naquela época, né? Então, e a gente, acompanhando o tamanho que está o SOC hoje, a gente vê que realmente deu certo, passou por várias situações de desafios e mudanças, rede social, novos NRs, e agora a nova aí da nossa fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho, para falar o mesmo termo, né, da norma, né? Então, somos parceiros desde essa época aí do SOC, eu acho que na época eu lembro que tinha muita contribuição de sugestões, e hoje as sugestões já estão muito robustas, né? Então, foi assim que começou a nossa jornada com o SOC desde 2004. Como o doutor disse, né, é uma história aí pioneira, é uma história aí sólida de muitos anos, e assim como acredito que muitos aqui também vão progredir, né, não só quem está aqui conosco aqui nesse palco principal, mas todos os nossos convidados que hoje aí estão iniciando com o SOC, muitas vezes com 100 vidas ou até mesmo, né, menos, mas é assim que tudo se inicia. E nós agradecemos, doutor Leonardo, por toda essa credibilidade, por acreditar, né, e principalmente, acho que como você mesmo informou, né, você pode acompanhar aí toda essa trajetória e todo esse passo a passo que o SOC vem evoluindo, e a tendência e os objetivos é que cada vez mais a gente continue aí evoluindo e implementando soluções aí para todos. Ótimo. Show. Bom, para a gente complementar aqui o nosso bate-papo, eu queria entender também um pouquinho o que fez, né? Acho que o doutor Leonardo já trouxe um pouquinho, né? Puxando até um gancho do que ele falou, de ter sido, né, algo que foi visto, né, pelo doutor, e eles, né, ter despertado esse interesse em investir no SOC, mas eu queria entender também, né, dos demais participantes, o que fez escolher o SOC, né, quando vocês iniciaram,
E também se a história de vocês em SST, desde o princípio, começou com o SOC desde o início. E para fechar, se caso tenham alguma história, algum case, algum cliente de vocês em que o diferencial foi o SOC, e se sim, o porquê? Se vocês conseguem se recordar, conseguem trazer, e aí eu vou deixar até mais livre, né, para saber quem tem essa pauta aí, para poder compartilhar com a gente. Quem quiser começar, fica à vontade. Bom, posso começar? Pois não. Bora lá. Então tá jóia. Bom, a história com o SOC, nossa, né? Depois que a gente montou o nosso time, a gente foi uma feira, né, em São Paulo, de saúde e segurança do trabalho, e visitamos todos os stands, entendemos as funcionalidades e saímos de lá encantado com a quantidade de ferramentas que a gente poderia, né, estar implantando. E o tão grande seria esse desafio. Eu tive um parceiro, que talvez ele nem saiba, um prestador também, mas que abriu a porta da clínica dele, é uma unidade em Jacareí. Posso falar o nome? É um parceiro, pode? É um parceiro só, parceiro. que era o Rioto, o Edson, o pessoal lá do Jacareí. Eles me colocaram na sala dele, falou assim, ele é um médico do trabalho, ele nunca tinha me visto, ele me recepcionou muito bem e falou, é isso aqui. Essa é a função, a funcionalidade, e a gente ficou muito satisfeito e resolvemos contratar, né, os serviços, e isso foi o nosso diferencial. E lembrando aí do case, né, a Ingrid esteve comigo, ela acho que vai saber o que eu vou falar, né, nós, com 8 meses de trabalho, nós fomos participar de uma concorrência numa multinacional de vidros, a maior da América Latina, hoje nosso cliente desde então, né, 9 anos e pouco aí com a gente, e todos os concorrentes chegaram com uma apresentação simples, né, uma agenda na mão e todo mundo ao mesmo tempo, eis que a Ingrid tinha colocado todo mundo no SOC, como se a empresa, essa multinacional, já fosse um cliente SOC. E nós apresentamos isso para o CEO, o seu Fábio, na época, e acabando a apresentação de tudo, né, vendo aquela multinacional dentro do SOC, com todas as funcionalidades, castelas plintadas, de tudo que a gente poderia oferecer, assim que acabou, ele mandou me chamar, falou assim, eu sei que vocês não têm experiência nenhuma de SST, 8 meses de firma aberta, mas se eu produzir e vender vidros, você cuida da saúde ocupacional dos nossos colaboradores? Foi esse o compromisso que a gente teve, o nosso primeiro desafio, que o SOC fez total diferença, e a partir de aí, outras multinacionais, outros clientes, aí foi esse crescimento exponencial, que hoje nós também atendemos o Brasil todo, temos 9 unidades físicas, e estamos aí para colaborar, crescer junto com vocês e fazer parceria, que eu acho que isso que o SOC mostrou, né? A parceria foi fundamental de todos aqueles que nos ajudaram a chegar até aqui. Estamos sempre abertos a elas. Muito bom, Matheus. Mais alguém tem aí um pouquinho para contar sobre um case de sucesso que o SOC aí foi o fator aí principal para conseguir aí fechar esse negócio? Legal. Eu acho que são vários, uma boa pergunta, e até é difícil da gente lembrar vários contratos que nós fechamos devido à utilização do SOC. Alguns em particular me chamou a atenção de alguns contratos que nós já utilizávamos o SOC para o cliente, e o cliente cresceu, hoje um cliente de 25 mil colaboradores, e a gente, em algumas unidades, utilizávamos o SOC, as unidades que a gente atendia, e de repente eles pediram para olhar, para analisar, para ver como é que era aquela funcionalidade, como é que a gente conseguia padronizar, como é que a gente conseguia fazer o trabalho tão rápido, e de repente eles viraram cliente SOC. Então demorou um pouco, eu lembro que eles utilizaram o nosso SOC em algumas demandas, e depois virou a chave, a gente abriu mão da nossa base para eles, para utilizar a base deles. E é muito legal, a gente continua hoje, a gente tem o acesso da base deles, então a gente trabalha na base deles, a gente trabalha às vezes com várias bases, que são vários clientes nessa modalidade.
mas foi sempre dessa maneira. Esse foi um caso. Outro caso, quando a gente adquiriu uma outra unidade, uma outra empresa, ela estava migrando do SOC para outra ferramenta. E no momento em que a gente chegou, que eu cheguei, eu falei, não dá para ser assim. E o pessoal, havia um conflito de interesse aí, mas a hora que a gente sentou numa reunião, que colocamos todo mundo na mesa e apresentamos funcionalidades que eles não conheciam, acabou. A discussão não teve mais dúvida de que continuaríamos com o SOC, aí expandimos a utilização, então aí a Focus acabou absorvendo toda a demanda daquela empresa. Então são vários cases de sucesso, acho que para a Focus e o SOC é muito importante em diversas situações. Show. Bem colocado, Lucas. Eu acho que eu deveria ter refeito a pergunta no sentido se você se recorda de um case de sucesso que marcou muito aí a história. Eu acredito que muitos aí têm muitos cases de sucesso para contar, assim como vão continuar tendo, e é o que a gente espera, continuar podendo contribuir aí para fechar grandes negócios e ter grandes cases. Doutor Leonardo Noesley, quer compartilhar algum? Sim? Sim, bem sucintamente, mas assim, um que me chama a atenção, assim, que foi marcante, uma empresa, ela estava descontente, né, e com o prestador, e nós estávamos negociando, e claro que além do sistema, a gente precisa que tenha um comandante do sistema, né, uma inteligência por trás que faça com que busque os resultados, e isso fez com que a gente, na negociação, justamente a gente mostrou, né, toda a integração que o SOC já faz no PGR, com o PCMSO, a questão dos indicadores, dos relatórios e todo o controle que o RH poderia estar se envolvendo, não só nós como prestadores, né, toda a interface que é possível, o SOC GED, que já pode ter o ASO ali em tempo real, e toda essa facilidade, e isso, assim, foi uma gota d'água realmente para fechar, né? Além do descontentamento, virou um encantamento, né? Isso fez com que conseguisse realmente facilitar e atualmente a gente observa cada vez mais agregar novos serviços, né? Então a gente preza muito por isso também, não fechar, mas agregar, né? Eu cuidar bem do meu filho, né? Seria mais ou menos isso, né? Tá? Esse era o case que a gente gostaria de compartilhar. Show. E até pegando um pouquinho de uma palavra que o doutor falou, que me chamou bastante atenção, ele falando, né, por mais que tenha aí o sistema, né, com todos os recursos e as funcionalidades, precisa de uma inteligência por trás para poder, né, evoluir com a ferramenta. Então, as palavras do doutor foram muito bem colocadas e até implementando um pouquinho, por mais que hoje a gente está aí numa era digital, era de IA, né, no qual nós somos apaixonados, né? Eu sou apaixonada, inclusive, mas a IA, ela não substitui, né? Ela é uma ferramenta aí para fazer a gente voar. É uma ferramenta... Eu sei que muitos profissionais de SST ficam preocupados, né? Nossa, a IA vai substituir. Não. Ela é uma ferramenta para apoiar nas análises e decisões e para que também, né, os profissionais acabem sobrando mais tempo para eles cuidarem, né, daquilo que mais importa, né, que é a vida, que é o humano ali em si. Então, acho que foi uma palavra do Dr. Leonardo que me fez puxar um gancho. Obrigada, doutor. Legal, Show. Vamos lá. Minha vez, né? Isso aí. Não, temos várias, como o Lucas comentou, né? Lembrar dos casos é interessante. Já tem concorrências onde a gente só participa por ter SOC. Mas existem situações bastante interessantes, né? Pegando um pouquinho também no gancho do Dr. Leonardo comentou, a diferença do operador, né? Então, você está comentando de inteligência artificial, a gente não pode esquecer, por mais inteligência artificial que tenha sido colocado no mercado, ainda precisa de alguém para fazer a pergunta. E a qualidade das respostas são de acordo com a qualidade das perguntas, né? Então, se a pergunta não for bem feita, a resposta não vem adequadamente. E nesse sentido, a gente tem muita apresentação que é feita com o SOC, e aí eu vou ter que puxar o peixe para mim, né, por eu vir da área de tecnologia. Então eu navegava com muita facilidade no ambiente SOC para apresentar para os clientes. Então isso que até o Matheus comentou da integração, dessa condição que o SOC nos dá de apresentar soluções totalmente, o fio da meada, né, do risco ao ASO,
com todas as informações colocadas, isso brilha os olhos dos clientes, porque realmente é uma dificuldade muito grande nesse sentido, né? De você garantir que o documento que está entregue na mão, ou o documento que está guardado lá, que é o ASO, ele está de maneira adequada aos documentos anteriores. A gente tem 2 casos aí bastante interessantes que a gente fez um trabalho forte nesse sentido, né? Então, o cliente que utilizava o SOC, a gente entrou trabalhando junto com ele para ajudá-lo a usar mais ainda a ferramenta SOC que ele já tem, e aí fez integração com a gente, né? Então, aí eu virei um prestador SOC dele, né? Então, eu virei um SOCnet do SOC dele. E, por outro lado, outras empresas que precisariam de, tipo, integrações entre o SOC e a ferramenta deles, onde a gente conseguiu ajudar muito, muito rapidamente ele fazer, porque o SOC tem uma plataforma aberta para a gente poder fazer busca de dados, busca de informação e integração com as ferramentas legadas dos clientes, né? Então, isso trouxe um diferencial grande, onde isso foi definitivo para esse cliente fechar o contrato com a gente, né? Então, tranquilo, pode ficar sossegado que eu integro a base só com a sua base e isso vai rodar. E a gente fez acontecer, né? Então, essa é um negócio que brilhou os olhos dele e ele acabou fazendo um negócio conosco. Show. Acho que esse diferencial que o SOCnet traz também é algo muito, muito legal, porque por mais que às vezes, né, acontece do cliente, né, ter aí a necessidade de ter uma base própria, muitas vezes por questões de compliance e outras questões, mas ainda assim ele não deixa de ter a oportunidade de estar conectado com aquele parceiro, com aquele prestador de serviço dele, que vem aí atendendo, e muitas vezes foi a porta de entrada aí para ele ter, né, o conhecimento da ferramenta. Então, isso é muito bom. Muito obrigada. Bom, para a gente poder finalizar, né, que nosso tempo já está chegando aí ao fim, voa, eu gostaria de poder fazer mais uma perguntinha, até puxando um pouquinho do gancho do que o Nosley falou mais cedo, sobre os ganhos, redução de custo, que eu acho que é também, né, um dos pontos que a gente, como empresa, tem que estar, né, sempre atento. Então, eu queria entender de vocês, pelo menos um ponto aí de destaque na rotina operacional de vocês, que vocês ganharam agilidade utilizando o SOC, né? Como case de sucesso, acredito que vários pontos aí na operação. O fato de já utilizar um software aí já é um diferencial, mas algum ponto que vocês conseguiram reduzir, né, de forma significativa a operação, né, o trabalho, o retrabalho, processos, tempo com processos, custos, e também, para a gente fechar mesmo com chave de ouro, eu queria entender quais são os próximos passos que vocês pretendem, né, dar com o SOC. Né? De repente ainda não implementou tal ferramenta, estão implementando. Então, eu queria ouvir aí o que vocês pretendem aí, até mesmo pensando aí começo de ano 2026, quais são os próximos passos, né, com o SOC? Quem quer começar, por favor, pode começar. Começo eu que terminei. Show. Eu já comentei um caso, né, de sucesso, que a recepção digital fez a gente ter uma economia brutal de tempo e de papel. Então, é interessante, né, porque como a maioria das pessoas que estão nos assistindo aqui são da área, devem se lembrar que nós precisamos guardar a documentação por um tempo extremamente longo. E o fato de você trabalhar com isso de maneira digital, ele nos permite liberar um espaço físico gigantesco dentro dos nossos ambientes. E, além de liberar um espaço físico, a velocidade com que você consegue recuperar essa informação. Então, o tempo, né, que hoje é um dos bens mais valiosos, se é que um dia ele deixou de ser, mas o tempo é vida e é um dos bens mais valiosos, é uma economia, às vezes até imensurável, mas a gente acabou medindo e nós tivemos uma redução de mais de 80% no nosso tempo de trabalho em determinadas situações digitais. Principalmente, por exemplo, a entrega de documentação para cliente, a disponibilização de informação para cliente, a velocidade com que ele pode buscar. Então, a gente capacita o cliente a ele mesmo buscar informação sem ter que ficar pedindo informação para a gente. Isso daí é um tempo que elimina para ele, porque a gente trabalha muito com prestador de serviço que terceiriza. Então, o cara não entra para trabalhar, ele fica preso na catraca. Isso dá velocidade muito grande para ele, então é um ganho em escala, né? Um ganho para nós, um ganho para o cliente, um ganho para o funcionário, que não perde um dia de trabalho. Né?
E os próximos passos, já tem aí a visão do que pretende alavancar com o SOC, ou ainda estão estudando, estão pensando? A gente começou um projeto mais forte na linha do aplicativo, né, do SOC, na mão dos funcionários dos meus clientes, para a gente começar a fazer uma integração maior com relação a isso. E o estudo para o próximo ano, com certeza, é a inteligência artificial, né? É a CIA integrada ao nosso ambiente. Muito bom, muito bom. Parabéns. Quem gostaria de complementar? Posso falar alguma coisa? Vai lá, Lucas. Eu acho que em relação à redução é importantíssimo o que o Nolan comentou com o tempo. Eu acho que essa foi a maior economia e a gente também pode chegar num número como esse de 50%, 60% de economia dos prestadores. Isso se a gente medir nos últimos 4 ou 5 anos, mas se a gente pegar lá do início, onde se fazia controle com planilha, aí você deixou de ter uma ou 2, 3 empresas, tá? Então eu acho que tamanho, né? Então assim, eu acho que com certeza tem a organização, a entrega, a credibilidade, acho que a eficiência de como você consegue entregar isso para o cliente, o espaço, sem dúvida, de maneira tangível, nós medindo isso nos últimos anos, nós tínhamos terceirizado esse estoque de prontuários. Então, na verdade, nós tínhamos um espaço, o espaço ficou pequeno, fomos para outro espaço ficou pequeno, alugamos o espaço e colocamos nesse outro espaço, que era basicamente aí 80 metros quadrados, tiramos desse espaço e fomos para uma empresa terceirizada de guarda de documento. Isso gerou, hoje, tanto com o SOCJET e o SOCNet, né, o SOCJET para a gente armazenar os antigos e tentar reduzir, com o SOCNet hoje, que é 100% digital, a gente reduziu todo esse custo, ou seja, nós eliminamos um custo e, além de ganharmos todos esse monte de área, né, que nós temos. E com relação ao futuro, eu acho que imediatamente é o psicossocial, que a gente está bastante empolgado aí com a nossa... Já estamos fazendo os testes, e com certeza a inteligência artificial. Eu acho que tive a oportunidade de estar no congresso da NANT, inclusive assistindo o Dr. Leonardo, uma brilhante palestra lá, deu um show de bola, conheci ele lá, busquei lá. O pai dele trabalhou em Lençóis Paulista com o meu pai, então foi uma conexão muito, muito legal. E na NANT falou-se muito disso, e de maneira muito inspiradora. E a gente sabe do potencial do SOC em contribuir conosco, porque as informações que o SOC processa, que ele tem, e que ele tem condições de fornecer, para nós é uma expectativa muito grande e uma ferramenta muito poderosa, que nós possivelmente poderemos usar. Show, muito bom, muito bom. E nada melhor do que, né, reduzir o custo com esse espaço e ganhar esse espaço para poder alavancar outros projetos, encher aí de pessoas para trabalhar nesses projetos, clientes, salas de treinamento. Eu já pensei em 1000 coisas enquanto você vinha compartilhando. Muito, muito bom. E, em especial, também, bom saber aí, né, como a gente pode ver que histórias de SST, elas se conectam, né, como a história que se conectou aí com o Dr. Leonardo. Aproveitando a deixa, doutor Leonardo? Sim, vamos lá. Realmente, eu conheci o Lucas ali, eu já morei em Lençóis Paulista na minha infância, e ele é de lá, né? É uma cidade que só quem conhece alguém sabe que existe, né? Mas, assim, a gente se encontrou, então, muito bacana. Mas, assim, o que a gente observa do SOC, até conversando um pouco dessa situação, a gente vê que tem muita oportunidade para você fazer em casa, né? E muitos serviços você precisa comprar, eu preciso comprar isso aqui, comprar. Então, você tem uma facilidade para você definir muitas coisas usando a criatividade, os protocolos também. E foi assim que, de certa forma, a palavra eficiência, inovação sempre está na minha cabeça, né? Como que eu posso fazer para melhorar isso aqui? Nem sempre eu vou gastar dinheiro, né? A eficiência e a inovação nem sempre é dinheiro, pode ser uma forma inteligente que não foi pensada. E foi assim que a gente pensou, eu como usuário do SOC há muitos anos e também como médico, e
E se eu tiver com o paciente na minha frente atendendo, para eu fazer ele aderir ao procedimento, eu preciso que ele seja fácil. Às vezes, uma vez eu atendi uma ficha que foi aumentada para 9 páginas para o SOC preencher. Eu falei, ó, eu entendo, não sei quem criou isso aí, mas 9 páginas, né? Então, assim, precisa ser uma coisa rápida e fácil e que considere o essencial. Então, eu preciso entender que, assim, do SOC, só resumindo aqui, isso me agregou essa possibilidade. Então, a gente criou, dentro do item da vigilância ativa do PCMSO, um item que vai me agregar, não vou fazer o PCMSO só o ASO, né? Eu vou realmente melhorar o trabalho, né? Saudável e seguro. E também a gente usa o Maestro, tá? Então, o Maestro a gente conseguiu automatizar fluxogramas, né? Buscando fluxos que vão me ajudar aí a diminuir erros e retrabalhos, né? Para o futuro, realmente, concordo aí com o Lucas, é a questão dos fatores de risco, né? Eu vou usar o mesmo termo da norma, que é os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho. Eu falei, esses caras nunca podem andar sozinhos. Quando eu falar, eu tenho que falar 5 palavras. Então, é isso que tá, porque se for os fatores psicossociais, aí tem muitos. Aí a dívida que o pessoal faz, situações domésticas, brigas, aí é muita coisa, né? Exato. Mas aí os relacionados ao trabalho. E daí, assim, a inteligência artificial também, com muita responsabilidade, né? A gente não pode abrir a porteira e achar que agora pode tudo, né? Eu acho que, por exemplo, a avaliação presencial é importantíssima, e hoje a gente sabe que o exame ocupacional tem que ser presencial. Pelo Conselho Federal de Medicina é proibido, vetado o exame ocupacional por telemedicina, né? Então é importante também ter o sistema, mas você não esquecer da qualidade que é o trabalho saudável e seguro do paciente. Você não pode esquecer do paciente. E a inteligência artificial é igual você falou, é uma aliada, né? Ela tem que vir para nos ajudar, né? Então essas são expectativas grandes para o futuro, e minha sugestão também é que tivesse aquela questão das votações, né, para que a gente consiga muitos projetos também, sem que agregasse para todos, né, tá? Agradeço aí a oportunidade. Desculpa, Matheus, fui muito... Tentei falar rápido. Imagina. Obrigado. Imagina, doutor, até, né, complementando isso, essa fala final relacionada sobre a questão de melhorias, o SOC ele está avaliando aí um novo processo sobre isso, tá? Então, quando tiver novidades, com certeza vocês, todos, né, toda a nossa comunidade estará ciente aí pelos nossos boletins, tá bom? E sobre a questão, né, do fluxo, acho muito legal também essa questão de poder, né, ter essa clareza aí dos processos e automatização. Então, parabéns aí mais uma vez. Pode ir lá, Matheus. Bom, para nós, né, vou abordar uma outra área, né, como nós fizemos aquisição de outras empresas, né, que já vinham com RHs, com setores financeiros, e nós usamos a nossa base nessa implantação, nessa aquisição, nós conseguimos reduzir muito o processo, unificando todo esse processo, e também conseguindo utilizar, né, a mão de obra daqueles profissionais que realmente com um desempenho acima aí da média, né? Então a gente tem especialistas em cada área e não necessariamente eles estão naquela localidade daquela empresa, né? Então a gente consegue com que esses nossos colaboradores otimizem e tragam uma melhoria contínua em todas as nossas unidades. Então, a gente faz um trabalho muito integrado. E a possibilidade, né, do SOC permitir esse acesso, né, ter fácil essa integração, nos faz com que esses times eles se ajudem para que a gente mantenha a mesma qualidade de atendimento em todas as nossas unidades, tendo um processo muito bem definido e alinhado no atendimento, como tempo de espera, tempo de entrega. Então, o nosso time aqui na matriz, nossa matriz é aqui em Lorena, no Vale do Paraíba, né? O time matriz, ele fica acompanhando todos esses dados, todos esses indicadores de todas as nossas outras unidades. Então, eu acho que o SOC nos proporcionou um ganho de tempo,
enfim, de qualidade de mão de obra mesmo também, de otimização de processo. Eu acho que foi muito, muito importante para a gente ter uma base muito sólida. E para nós, né, o desafio é a automação, IA e a nova, a NR1 que está aí na nossa porta, os desafios, né, de implantação dos clientes menores e o entendimento dos mesmos até os maiores clientes. Eu acho que o desafio do ano que vem é como utilizar a IA para nosso benefício como uma ferramenta, como a gente vai obter esse sucesso aí. Então, eu conto com esses parceiros maravilhosos que têm mais experiência também que a gente, para nos ajudar, compartilhar. A gente conta com o apoio de todos, também oferece aí tudo que a gente já tem desenvolvido para todos aqueles que quiserem saber um pouco mais de nós também, o que a gente está pensando, o caminho que a gente está indo. Estamos aqui abertos. Só agradecimento mesmo a todos vocês aí. Show, muito bom, muito bom. Muitos planos, mas a gente percebe que a maioria deles aí, todos indo basicamente para a mesma direção, né? Então, é muito, muito bom saber disso e eu só que espera e quer, né, contribuir aí para a implementação, para a realização aí de todos esses projetos. Então, para que a gente possa finalizar aqui, mais uma vez, eu quero agradecer imensamente a oportunidade de ter conduzido esse bate-papo. Espero aí ter outras oportunidades da gente conversar, da gente trocar mais ideias, mas foi com certeza, foi muito importante e agregou muito para muitos prestadores. Nós temos muitos clientes pequenos, clientes que estão começando, e para eles poderem ouvir histórias inspiradoras de quem começou também, e hoje, né, já está aí com volume maior de clientes, com um tempo maior de história, é muito inspirador. Então, muito obrigada a todos vocês. Obrigada. Aline? Obrigado pela oportunidade, gente. Obrigada, pessoal, que realmente foi um momento muito proveitoso, tá? Que vai servir muito de inspiração para toda essa comunidade que está nos assistindo. E vocês sabem, né? É só o começo. 2026 está aí. O ano também não acabou, então muitos negócios, muitas coisas boas ainda a gente vai conseguir realizar ao longo do tempo e juntos. Gratidão, muito obrigada mesmo e sucesso para todos, viu? Obrigado a todos. Tchau, tchau. Boa noite. Boa Obrigado, noite. pessoal. Boa noite. Boa noite.